E na semana passada, retrasada, nós falávamos aqui que nós temos um problema, tínhamos que encontrar o problema nosso, a chave, o botão, sei lá, alguma coisa, o lugar exato onde a nossa experiência cristã trava, onde é que ela empaca, onde é que ela bate e não consegue seguir adiante. E nós conseguimos, na semana retrasada, a chegar à conclusão de que o grande problema nosso era um problema de quê? O nosso problema era um problema de fé. Fé. A fé, uma fé deficiente, uma fé fraca. E tem mais, ela vai enfraquecer mais. Eu não digo a nossa, mas os tempos em que nós vivemos são tempos de enfraquecimento cada vez maior da fé. Agora, a fé, ela está ligada a nós por meio do coração. Porque a Bíblia diz que com a boca se confessa acerca da salvação. E com o coração se tem fé para a justificação. Ou seja, quando se fala de fé, estamos falando de quê? De coração. Então, se nós precisamos da fé, porque é ela quem vai nos impulsionar a uma vida autêntica, a um caminhar contínuo e perseverante em direção ao prêmio da soberana vocação, temos então que atentar para o coração, porque o coração, entre aspas, é o órgão da fé. Eu digo entre aspas porque não me refiro ao coração enquanto músculo, esse que pulsa dentro do seu peito. O coração a que eu me refiro seria o centro do seu espírito humano. O coração enquanto a sede do espírito humano, porque é aí no espírito humano onde tudo começa, de onde tudo parte, de onde tudo acontece, é do coração. Temos que atentar para o nosso coração. Veja na sua Bíblia o que está em Jeremias capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 6. Eu vou ler aqui no telão. Hoje eu estou com minhas vistas muito ruins. Ontem eu tive um dia envolvido com muito pó, tinta, mexendo com trabalho em casa, fazendo manutenção em casa, e aí me afetou profundamente a minha rinite, os olhos. Eu cheguei em casa com febre ontem, com febre, mas deu certo. Então eu vou ler ali que é mais fácil de eu enxergar, tá bom, queridos? Vamos lá então. Quando falamos de fé, temos que nos lembrar de quê? Do coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. O coração é a sede de suas emoções, é a sede do seu intelecto, é a sede de todas as coisas do teu ser. O coração enquanto um lugar, a sede do seu espírito humano. E assim diz a Escritura. Olhem para cá, por gentileza. E aqui nós temos Deus nos advertindo por meio de Jeremias com as seguintes palavras. Versículo 5, por gentileza. Assim diz o Senhor. Presta atenção em nome de Jesus. Maldito o homem que confia no outro homem. Não? Eu alterei? Bem, então vamos ler corretamente, né? Maldito o homem que confia no homem. Pastor, é a mesma coisa, o homem que confia no homem, né? Para você poder saber o sentido de homem confiar no homem aqui, você teria que ler o versículo 7. Bendito o homem que confia em quem? No Senhor. Volta para o 5. Maldito o homem que confia no homem. Volta para o 7. Bendito o homem que confia no... A ideia aqui é, se o homem confia no homem, ou se o homem confia no Senhor. O que dá o sentido? Se o homem confia em si mesmo, ou se o homem confia no Senhor. Em quem você confia? Onde está a tua confiança?
Em que você se embasa, se fundamenta? Qual é a sua garantia? Em que você se fia, se apega? Olha, estamos falando da fé. Irmãos, isso aqui é a saída para a nossa vida, viu? Então, voltando ao versículo 5: maldito é o homem que confia no homem, faz do braço mortal, da carne mortal o seu braço, e aparta o quê? O seu coração de quem? Do Senhor. Irmãos, aqui não é maldição lançada sobre ninguém. Aqui é a declaração de um fato. Sempre que o homem confiar na sua própria humanidade, confiar no seu braço, confiar nas suas capacidades, confiar na sua inteligência, confiar na sua saúde, confiar na sua juventude, confiar na sua beleza, confiar no seu dinheiro, confiar em qualquer coisa que seja terrena e humana, o que acontece? Ele aparta o coração do Senhor, não coloca no Senhor a sua confiança, logo este homem é maldito. Não é que Deus o faz maldito como que uma punição. Ah, você não quer confiar em mim? Então vou te amaldiçoar. Não. Para dar um exemplo prático para vocês, imagine uma luz, um holofote muito poderoso, fortíssimo. E você está por ali, sendo alcançado pela potência daquela luz. Você está iluminado? Sim ou não? Pela luz. Mas você voluntariamente começa a caminhar na direção oposta ao holofote, e a luz vai o quê? Te iluminando, não vai ou não? Vai iluminando, mas você continua deliberadamente se afastando da luz. Vai chegar uma hora que você vai sair do raio de alcance daquela luz, sim ou não? Porque aquela luz, ela é para sempre? Não. Aí daqui a pouco você vai estar em trevas. Ah, a luz ficou com raivinha de mim, porque eu me afastei dela e me lançou nas trevas. Não, você que saiu fora do alcance dessa luz. Então, Deus é aquele de quem é dito que são os mananciais de águas vivas. Mas se você abandona o manancial e vai cavar para si cisternas rotas que não retêm as águas, você vai passar necessidade, você vai passar sede, você vai passar privação, e as águas estão lá, o manancial está lá, basta você voltar em confiança, e Deus é rico para com todos aqueles que o buscam, para com todos aqueles que o invocam. Então esse maldito, ele é maldito em si mesmo, pelo fato de ele apartar o seu coração do Senhor. Qual é a condição desse camarada aqui? Segue adiante. Olha as metáforas para vocês entenderem. Essa pessoa que aparta o coração do Senhor é como um arbusto. Já está ruim, né? Que arbusto, eu queria ser uma coisa diferente, uma árvore, né? Não, é como um arbusto. E para piorar a situação do arbusto, é como um arbusto solitário. E não basta ser arbusto e solitário, é arbusto solitário no deserto. Por que deserto? Para não ter, é porque não tem de onde tirar. O calor é grande, é sufocante, é escaldante, a terra é seca, pobre, e portanto ele é como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Olha que interessante, o bem vem, né? Só que ele é cego também, não enxerga, ele não vê quando vem o bem. Antes, esse camarada vai morar nos lugares o quê? Secos. Então imagine um arbusto num lugar seco, no deserto, na terra salgada e na terra inabitável. A minha vida está uma desgraça, eu estou para morrer, eu não aguento mais, eu estou no desespero. Queridos, neste mundo todos nós temos aflições, saibam disso.
Mas, e não importa se você está com Jesus ou sem Jesus, se você deposita nele a sua confiança ou não, você vai ter tribulação. Aqui ninguém promete que você não vai ter tribulação. Ele disse: no mundo tereis o quê? Aflição, mas tende bom ânimo. E só é possível neste mundo de treva, de angústia, de agonia, você ter esperança, se você colocar a sua confiança em quem? No Senhor. Por isso o versículo seguinte diz: bendito, aí muda os ares, bendito é o homem que confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. O homem que confia no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor, meu irmão. Ele conhece sua vida, Ele conhece seus problemas, suas dificuldades, seus filhos, seus pensamentos. Coloca a sua confiança, entrega a sua vida para Deus e fala: Senhor, eu farei tudo o que é possível fazer, mas a minha vida está nas tuas mãos. Porque este que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribeiros, é uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para onde? Para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. O calor vem, mas não receia. Por que não receia quando vem o calor? Porque a sua vida está nas mãos de quem? Do Senhor. Você confia. Você confia. Mas cuidado, porque essa mensagem não é de autoajuda. O calor vem, porque tem alguns aí pregando que se você confiar no Senhor, não haverá calor. Não, Ele não receia quando vem o calor. Então o calor, as provações virão, mas você não receia, né? Quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? Verde. E no ano de sequidão? Mas tem sequidão? Tem sequidão. Mas aquele que confia no Senhor não se perturba quando vem o calor, e nem deixa de dar o quê? Frutos. E o que isso tem a ver com o quê? Versículo 9: enganoso é o coração. Ou seja, se maldito é aquele que confia em si mesmo e aparta o seu coração do Senhor, se bem-aventurado, bendito, feliz é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, que coloca o seu coração no Senhor. Ou seja, o ser maldito é uma questão do coração, o ser bendito é uma questão do coração. O problema é que o coração é o quê? É enganoso. Meus irmãos, em nome de Jesus, estou me encaminhando, não para o final, mas estou me encaminhando para a parábola do semeador. Porque tem que, se você não preparar o caminho, mas porque o semeador saiu assim, não é por aí que acontecem as coisas. Você tem que entender que o problema da parábola do semeador é o coração. E aqui nós estamos entendendo que o coração, ele é enganoso. Por que o coração é enganoso? Não basta dizer que maldito é o que afasta o coração do Senhor e bendito é o que coloca a confiança no Senhor. Não basta dizer isso? Não, porque tem muita gente achando que confia no Senhor, sendo na verdade enganado pelo seu próprio coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não, porque eu conheço meu coração. Não, calma. Está aqui, o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Esse coraçãozinho seu é corrupto. E a pergunta é: quem é que vai dizer se o seu coração
Ele está no Senhor mesmo ou em você mesmo? Quem é que vai conhecer, discernir, perscrutar, sondar esse coração e falar o que ele é? Versículo seguinte diz: eu, o Senhor, o Senhor, eu esquadrinho o coração, Ele penetra nas regiões mais profundas do corpo, da alma, do espírito. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Ou seja, não temos alternativa. Se você quer uma vida cristã próspera, diferenciada, melhor dizendo, uma vida cristã legítima, se você é um cristão que leva a sério o evangelho, se você não é esses cristãos que estão nas igrejas apenas para fazer volume, apenas para acompanhar um grupo social, ou porque está com medo do inferno, se você não é desses, se você tem Jesus como objeto da sua fé, e você tem sinceridade, você quer mudança real de vida, então você precisa atentar para essas palavras. Você não tem saída. Você tem que dizer: Senhor, é o seguinte, a despeito de todas as minhas limitações, eu quero seguir adiante. Eu quero. Essa mensagem é para crente, de verdade. Tem muitos que estão ouvindo, dá nada, é bobagem. Mas se só você fala: poxa, eu sou um crente meio vagabundo, sem futuro. Você sabe que você é meio sem futuro, sabe? Você está: não, eu não sou não. É porque seu coração é enganoso, te enganando. Você sabe onde é que você dá o golpe, você sabe onde é que o golpe acontece, o laço acontece, você sabe. E se não sabe, mas desconfia, ou pelo menos confia naquilo que está dito, que o coração do homem é enganoso. Logo, por mais que você tenha certeza do que você é, pode ser que o coração esteja te enganando. Na dúvida, você diz: Senhor, eu quero ser ganho pela tua palavra. Só para crente. Eu quero ser transformado pelo teu Espírito. Senhor, eu quero ser, como diz teologicamente, um cristão vencedor. Eu quero. Senhor, eu quero reinar contigo. Não despreze o reino do Senhor, achando que com isso está tudo bem. Eu desconfio muito de mim mesmo. Quando eu me pego pensando numa coisa meio complicada, eu falo: Senhor, me ajuda. Não permita que eu tire as minhas próprias conclusões a meu respeito, porque a minha mente é habilidosa para justificar a mim mesmo. Uma habilidade tremenda para dizer: não, isso é por causa disso. Então, se você quer ser um cristão genuíno, vencedor, transformado, para você poder ser filho varão, reinar com o Senhor, você fala: Senhor, eu preciso de tudo isso, eu quero, e como eu não sei muito sobre mim, e às vezes o pouco que eu sei é enganoso, então, Senhor, sonda-me, sonda, ó Deus, o meu coração, porque se é só o Senhor que conhece o coração, que esquadrinha o coração, que prova os corações, então você tem que pedir: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Bem, mas veja, abra sua Bíblia em Mateus 13. Chegamos à parábola do semeador, cujos elementos dessa parábola são, primeiro, a semente. Você pode elencar. A parábola do semeador fala sobre a semente.
A parábola do semeador também fala sobre o semeador, aquele que semeia. E a parábola também diz sobre 4 tipos de solos. Diz que o semeador saiu a semear, lançando a semente em todos os tipos de solos. O semeador não perguntava que solo é esse, de que tipo é, de que natureza é, como é que ele está. Não. O semeador lançou a semente, uma parte caiu à beira de um caminho, outra parte caiu no solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos e outra parte caiu numa terra boa. Resultado, a semente caiu à beira da estrada. O que aconteceu? Os pássaros comeram, deu nada. E a semente caiu em solo rochoso. O que aconteceu? Nasceu. E foi crescendo por ali e tal. Mas como o solo era rochoso, tinha pedras, a plantinha não tinha como lançar raízes. Então, ficou ali meio fraquinha. Quando o sol bateu, murchou, morreu. Outra parte caiu entre os espinhos, nasceu também. Até entre os espinhos nasce a semente, porque a semente é boa. A semente é a palavra de Deus, é a palavra do reino. E ela nasceu, mas os espinhos não deixam a plantinha prosperar. Os espinhos, eles matam a planta. E não deu nada. Mas diz que uma parte da semente caiu em terra boa, e a terra boa acolheu a semente, e não somente nasceu, mas diz que deu 30, 60 e 100 por um. Uma medida aqui do campo, não precisa entrar nos méritos. Mas o fato é que Jesus conta essa parábola, pelo menos aqui no Evangelho de Mateus, é a primeira parábola que Jesus conta. Contando Jesus a primeira parábola, chamou a atenção dos discípulos, que perguntaram para Jesus assim: Jesus, diga-me uma coisa, por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor não fala abertamente? Para que ocultar uma ideia atrás de uma imagem? A explicação óbvia, não da Escritura, lógico, é que uma imagem fala mais que palavras, sim ou não? Mas Jesus nos dá aqui uma resposta extraordinária, e é aqui que você precisa ficar atento, neste ponto, que é o ponto alto da mensagem desta manhã. Versículo 10 diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Por que fala a eles por parábolas? Porque afinal Jesus falava por parábolas a todos, mas depois no particular Jesus falava com seus discípulos, explicando inclusive as parábolas. E Jesus respondeu dizendo: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Presta atenção nisso, queridos, aqui, tá? Eu vou separar aqui o grupo da igreja em 2 grupos. Esses à minha direita são aqueles a quem os mistérios do reino dos céus é concedido. Tá bom? Diga amém. Eu vou mudar. Não? Então, amém? Este grupo daqui é o grupo daqueles a quem os mistérios do reino dos céus não são revelados. Amém? Entenderam por que é assim? Entenderam por que eles estão do lado de cá? Entenderam? Esse grupo daqui é o grupo daqueles a quem os mistérios do reino dos céus não são revelados. Amém? Está vendo aí? É por esse motivo. Está explicado então. Aí alguém pode agora criar uma teologia. Pessoal, me ajuda aí. Em cima desse texto. Qual é a teologia? Agora, queridos, é o momento em que os teólogos, os eruditos, os estudiosos, os facciosos, os denominaciólogos, essa turma toda dos zoólogos por aí, vão esquecer o texto. É neste momento que a parábola do semeador perde
qualquer interesse. Ninguém está interessado na parábola do semeador. Eles estão interessados em, neste ponto, criarem suas teologias, seus debates, suas discussões. E vão começar, está vendo aí? O que diz aí? Deus revela os mistérios a uns e não revela a outros. Se Deus revela a uns e não a outros, de quem que é o problema? É de Deus. Então, se é dele, se ele que é Deus fez assim, quem sou eu para fazer diferente, né? E aí nós então criamos agora o quê? Com isso, uma vida frouxa, em nome de quem? De Deus. Deus não quis, eu não tenho culpa. Se Ele, que é Ele, resolveu não me revelar, é um problema dele, eu não posso fazer absolutamente nada. E aí fica na situação em que os crentes estão hoje. Mas vamos continuar lendo? Quem sabe hoje os mistérios do reino não são te revelados, né? Versículo 12 diz: Pois, quem está entendendo? Eu vou repetir. Senhor, por que lhes falas por parábolas? Não, é porque ao se falar por parábolas, a uns é dado conhecer os mistérios, e a outros não é dado conhecer, pois, ele vai explicar, pois ao que tem, será o que? Dado, e ao que não tem, até o que tem, que você pensa que tem, lhe será tirado. Ou seja, o critério aqui é, Deus dá àqueles que têm. Em outro lugar diria, diga eu tenho. Tem nada, bobagem. Não adianta mandar a igreja falar que tem, que você vai dizer que tem, mas é só um jargão, velho. De que tem, eu tenho. Não tem. Mandresa, não é você não, é todo mundo aqui. E se você não tivesse respondido, eu não teria ninguém, eu não teria como dar o gancho da mensagem. Então a gente precisa de alguém. Tá bom? Então diga eu tenho. Tem nada, rapaz. Eu digo assim, mas às vezes tem, viu? Essa aqui é a maneira de pregar, que a pregação a gente apela, a pregação é apelativa para você, mas a Andresa pode ser que tenha, o Pedrão pode ser que tenha, você pode ser que tenha. Eu não estou dizendo que você não tem, eu não posso julgar ninguém, mas é para nós pensarmos isso. Para quem é revelado os mistérios? Para aquele que tem. Diga eu tenho. Eu tenho. Nós temos que passar dessa eu tenho, dessa conversa de igreja, de pregador que vive mandando repetir, e falar: Senhor, será que eu tenho? O meu coração é enganoso. É enganoso. O fato é que temos que falar: Senhor, agora o Senhor me colocou numa situação difícil, porque acabamos de entender que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Agora é dito que os mistérios são revelados àquele que tem, e eu acho que eu tenho, mas e se eu não tiver? Senhor, o que é ter, o que é não ter? Senhor, eu quero saber o que é o ter, e quero saber como fazer para ter, porque eu quero ter. Você não quer não? Agora pode dizer: eu quero ter, eu quero ter. Então me ensina, me entende. Eu não quero ser papagaio de igreja, eu quero ter verdadeiramente aqui dentro do meu coração. Segue adiante. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo não veem. Estranho, né? Porque é um paradoxo quase que irreconciliável, quase que absoluto. Como que vendo não veem? Como que, irmãos, aqui é muito sério. Como que vendo não veem? Vocês estão vendo essa mesa? Ajuda aí. Estão vendo os elementos aqui em cima ou não?
E como você pode não ver? Como que você vendo não vê? Como que você ouvindo não ouve? Essa é a grande questão, sabe por quê? Porque às vezes você vai ao culto, você vai à reunião, ou sei lá o que você faz, ou você lê a Bíblia, ou você lê um livro de teologia, você ouve um vídeo, vê lá, sei lá, um debate, uma coisa, e você fala, poxa, entendi tudo. Entendeu? Você entendeu com a sua mente carnal. Você é apenas um intelectual, mas você entendeu com o coração? Você entendeu com a sua alma? Irmãos, o que é entender pelo amor de Deus? O que é entender? Nós vivemos como zumbis. O ser humano vive como que dormindo, como que embriagado. Achamos que entendemos muitas coisas, mas o pior é que aquilo que nós dizemos e julgamos entender, que supostamente tem valor, nós não corremos atrás. Já observou que tudo que é bom, que é justo, que é belo, que é maravilhoso, nós desprezamos? Não é desprezamos, né? Na verdade nós abrimos uma janela na consciência, é nosso coração enganoso, para dizer que está tudo certo, mas nós não temos interesse pelas coisas boas. A gente gosta de Big Brother Brasil, esquisito. Primeiro que eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, logo não me interessa. Mas irmãos, é tão bom você estar no sofá e ver conversa fiada, paredão, fulano debaixo do edredom, não sei o que, futrica, e aí aquela coisa toda, e você olha para o outro e ri, lá vai, e levanta, volta rápido para não perder. Eu estou falando de religião, não é, esquece religião, Deus, esquece tudo isso. Vá ler um livro bom que edifique você como um ser humano, pelo menos. Ninguém quer ler também. Machado de Assis dá preguiça. Ou não dá? Agora fica lá no TikTok dia inteiro. E tem as piadas boas lá, não tem? Tem ou não tem? Tem, pessoal, você sabe que tem. Mas não é que é pecado você ficar lá, não. Uma hora você vai poder ficar lá. O problema é que nós gostamos daqui, é ficar gastando tempo com qualquer coisa, desde que não seja uma coisa boa. Ninguém quer mais estudar, ninguém quer mais cuidar da alma, das coisas boas. Não. Mas o fato é que às vezes você julga ver, mas não entra no seu coração. Porque no dia que aquilo que você vir entrar no seu coração, acabou a sua vida. A vida velha acaba. E você vai viver uma nova vida. Sabe quando Paulo diz assim, olha, para mim o mundo está crucificado, e eu estou crucificado para o mundo. O que ele quer dizer com isso? Não vou entrar profundamente no texto, não. É só dizer que a cruz, ela te liberta de um mundo, de uma vida. Não somente aquela vida acaba para você, mas você acaba para aquela vida. Você agora tem um outro mundo, tem uma outra vida, tem uma outra ideia, uma outra mente, um outro coração, é tudo outro. Por quê? Porque o Evangelho, quando entra, se você entender o Evangelho, a cruz de Cristo, isso altera a sua vida para sempre. Continuando, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está. E aqui vem a explicação final. A uns é revelado, a outros não. É revelado àqueles que têm, aos que não têm não é revelado.
Perfeito? Aí ele vai explicando agora. O problema está no coração. É no coração. O coração desse povo está endurecido. Que povo? Os fenícios. Coração dos fenícios. No contexto bíblico. Aqui são dois contextos, porque Jesus está citando palavras de Isaías. Seja no contexto de Isaías ou de Jesus, vai dar o mesmo contexto. Mas a quem se refere o profeta? O coração deste povo. Que povo? Os egípcios. Os romanos. Os gregos. Porque esses povos que eu estou aqui citando são povos pagãos. Logo, os pagãos estão endurecidos. É a ideia. Porque não pode ser outro povo. Porque quem é que está no caminho errado? Não são os povos ou somos nós? É estranho dizer, não, nós não podemos estar no caminho errado, não pode. Nós é cristianismo, igreja. Cristianismo é caminho certo, é a religião verdadeira. Irmãos, Jesus nesse contexto está falando acerca do único povo na terra de então que dizia servir ao Deus verdadeiro. Isso é para chocar. Se fosse hoje, Jesus diria: o cristianismo. Jesus vai pregar para os budistas, Jesus. Não, ele quer falar nesse contexto de Israel. Os filhos legítimos de Abraão, de Isaque, de Jacó, que receberam a lei por meio de Moisés, que receberam os profetas, que tinham o templo em Jerusalém, que tinham as ofertas, que tinham as festas, que tinham os sacrifícios, que tinham a Bíblia, que tinham os anjos. O coração deste povo, dos crentes, esses crentes que não entendiam, e não entendiam porque não tinham, e não tinham porque o coração desse povo está endurecido, coração duro. Eles fecham os olhos para não ver, eles fecham os olhos, e fecharam, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Interessante, porque aqui em Mateus 13, já estou para encerrar, Jesus traz esse texto aí. O estudioso, erudito, intelectual, cabeção, sabe tudo, desconfia dessas palavras de Jesus. Jesus deve estar mudando isso aqui, sabia? Vamos ao texto de Isaías. Quando chega no texto de Isaías, ele percebe que está um pouquinho diferente. Porque aqui Jesus diz o seguinte: vocês fecham os olhos para não ver, vocês tapam os ouvidos para não ouvir, para não suceder que ouvindo e vendo vocês se convertam e sejam curados. Lá em Isaías diz: Deus não deixou que eles vissem, Deus cegou os olhos para eles não verem, e Deus tapou os ouvidos para eles não ouvirem. E aí você fica agora, o que eu faço? Eu vou com Jesus ou vou com Isaías? Com quem que eu vou? Aí surgem duas linhas teológicas, né? Arminianos ficam com calvinistas ficam com Isaías. Sim, arminianos ficam com Jesus. E o fato é que não há problema nenhum, contradição nenhuma. Basta você entender um princípio. O Josué tem um coração de cera. O Cádmo tem um coração de barro. Perfeito? Deus é o sol. Ambos, coração de barro e de cera, aproximam-se do sol. O que acontecerá com o coração de cera? Derreterá. E o que acontecerá com o coração de barro? Endurecerá. Vai virar uma argila dura, forte. A culpa é do sol ou é do coração? É o coração.
Deus não endurece o coração de ninguém. Esse fenômeno você vai encontrar abundantemente no livro de Êxodo, quando lá você vai observar que ora é dito que Deus endurece o coração de Faraó, ora é dito que Faraó endureceu o seu próprio coração. Você fica na dúvida, é Faraó que endureceu o seu coração ou Deus endureceu o coração de Faraó? Não, Deus endurece o coração de Faraó porque aquele era um coração já endurecido. E como pode Deus endurecer um coração já endurecido? Ora, o fato é que o endurecimento do coração, quando você confere algo a Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus não faz nada. A ideia é, quando diz que Deus endurece o coração de Faraó, estando Faraó com o seu coração já endurecido, quer dizer que Deus aplica ali um juízo. O que significa isso? É aquilo que está em Romanos capítulo 1. Os homens abandonaram a verdade, Deus foi lá, Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus falou, aconteceu. Aí o povo não quis, o povo ficou louco, desesperado, abandonou a Deus, abandonou o conhecimento, abandonou tudo, virou as coisas para Deus. O que Deus faz com esse povo? É dito, Deus deixou-os ir, Deus os entregou. Então, para quem tem coração duro, Deus entrega o camarada à sua própria dureza. É isso que quer dizer Deus endurece. Fica pensando Deus assim, eu acho que endureceu o coração. Hoje, deixa eu ver, Miguel, ajuda aqui, Miguel. Hoje acordei meio assim, tem que endurecer o coração de alguém? Não, para de bobagem. Então a explicação bíblica é muito clara, a própria Bíblia se explica a si mesma, é Deus entregando o indivíduo. Então olhe para o seu coração neste momento e saiba que a chave está na sua mão. Quando o semeador saiu a semear, a semente era a mesma, a semente era boa, porque até entre as pedras e espinhos a semente nasceu. Agora, todo o problema está no coração. E a pergunta que você vai levar para casa hoje é: a semente é a palavra, o semeador é Cristo, a semente foi semeada, disso ninguém tem dúvida. A pergunta é: de que natureza é o seu coração? E eu não vou explanar muito, porque o tempo não permite, mas para você poder pensar sobre de que natureza é o seu coração, vamos ouvir de Jesus qual é o significado da parábola. Ele vai dizer o que é cada coisa, só ele vai dizer, eu não vou estender não. Coloca lá, versículo 18: atendei, pois, Jesus dizendo, a parábola do semeador. 19: a todos os que ouvem a palavra do reino, todos os que ouvem, estão ouvindo? E não a compreende, ele não entende os mistérios do reino, ele ouve a palavra, só que ele não entende. E por que ele não entende? Esse que ouve a palavra e não compreende, vem o maligno e faz o quê? E arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, se você se identifica com este, é simples. Você ouve, a semente caiu aí, mas é um caminho, uma estrada, você não está preocupado com o reino, com nada, é bobagem. Aí fica lá, o passarinho vem e come também, você não sente falta da semente, você não quer saber de semente, é bobagem. Você não entende, você não quer entender, você não tem interesse. Então é como diria o ditado, entra no ouvido, sai no outro. O que significa vem o maligno e arrebata? Entra no ouvido e sai no outro. Se a palavra não te incomoda, não te impressiona, não te leva a pensar, não, é bobagem. Você vai sair daqui hoje e você cumpriu só com a sua religiosidade dominical. Dane-se o resto. Bobagem.
Próximo. O que foi semeado em solo rochoso. Esse aqui pega muita gente. Pega bastante. É aquele que ouve. Ele ouve a palavra. Ele recebe logo. Ah, maravilha, a palavra. Maravilhosa. É com alegria. Só tem um problema. Esse camarada, ele não tem raiz. Ele ouve, ele recebe, mas ele não tem raiz em si mesmo. Ele é o quê? Volúvel. Pessoa volúvel. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia animado, outro dia desanimado. Só vem e fala, agora você vai ver, agora, daqui para frente, o negócio vai andar. Daqui a 20 dias vai... uma tristeza, uma angústia, uma coisa ruim. Deixa para lá. Aí some da comunhão, não lê mais a palavra, não ora, vai, acaba. Até daqui a pouco ele, animado, agora vai, está animado. Ele não tem raiz, ele é de pouca duração, dura pouco em tudo que faz. Tudo. Começa a estudar, abandona. Entra no emprego, sai. Começa um relacionamento, acaba. Começa a fazer isso, ele não consegue avançar em nada. Não tem raiz, não tem profundidade, não se conhece a si mesmo, não busca tomar o controle da sua vida. Tem muita coisa que se você não fizer não dá nada. Agora tem muita coisa que você tem que fazer sem querer, porque é necessário fazer. Não adianta, tem que fazer, faça. Seja uma pessoa firme, seja homem no sentido de seja ser humano. Então esse camarada aqui, coitado, ele começa bem, mas qualquer coisa que acontece, vem uma angústia, uma perseguição, por causa da palavra, ele larga, abandona e não vai mais. Isso aí também está ruim. O próximo, esse aqui não pega quase ninguém, mas ainda pega uma meia dúzia. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ele ouve. Só que esse camarada tem um outro problema, diferente do outro. Se o outro não tinha raiz, esse aqui tem muita raiz. Só que a raiz dele está não em Deus, não no reino, não na eternidade, não na verdade. As raízes dele estão no mundo. Mas não é no mundo pecaminoso, perverso, de iniquidade, não. É no mundo material, é o dinheiro, são, como diz aqui, os cuidados do mundo e a fascinação com as riquezas. Ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a família, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para a comunhão, não tem tempo. Essa coisa de igreja, isso é para quando tem tempo. E agora com o advento da internet, está uma maravilha. Você vai lá a hora que você quiser, de cueca, né? Pelado, tomando cerveja, tomando suco, almoçando, jantando, qualquer jeito você faz. Estou vendo pela internet. Porque o que vale mesmo são os cuidados dessa vida. Eu acho que essas pessoas têm razão, eu dou uma certa razão, porque para viver aqui tem que lutar muito. Continue lutando, entregue a sua vida, a sua alma a este mundo e desfrute o máximo que você puder, porque logo logo tu serás chamado à casa eterna. Os urubus já andam rodeando a tua casa. Já, se você sair agora e olhar lá para o mundo, você vai ver um urubu te olhando. Logo logo todos nós sairemos daqui, logo logo. Uns viverão mais um dia, outros um ano, outros alguns meses, outros alguns anos ainda, mas não tem jeito, todos escapam, nenhum escapa, ninguém escapa. Então os espinhos sufocam, a palavra, e aí não tem como frutificar, não dá jeito, e por fim
Mas o que foi semeado em boa terra, coração é boa terra, qual que é? É aquele que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100 e 60 e a 30 por 1. Se você compreendeu, não é meramente entender com a mente. Compreender quer dizer que é uma relação, prender, compreender, prender-se juntamente com. Aquele que compreende, fatalmente está amarrado àquilo que entendeu, estará preso, tomado. É impossível alguém compreender, ou mesmo que você queira colocar o sentido de entendimento, mas se você teve um entendimento genuíno, verdadeiro, legítimo, você vai produzir fruto, porque se você compreende, de fato, você há de valorizar a palavra de Deus e se apegar a ela como a coisa mais importante da sua vida. Aí pode aparecer os urubus, pode acontecer o que quiser, pode chegar o dia da morte, mas você vai declarar: eu sei em quem eu creio, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém? Jesus é o Senhor, queridos.